Uma eleição que parte essencialmente de lógicas locais, afinal trata-se do comando político dos municípios. Mas uma eleição que, pelo menos nas grandes cidades, absorve o cenário nacional e seu debate político-ideológico. Uma eleição que, nesses locais, pelo menos segundo as pesquisas de intenção de voto, está pendendo mais para o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro do que para o lado do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Daqui a exatos 6 dias, os eleitores vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores dos mais de 5 mil municípios brasileiros. São disputas locais que têm dinâmicas próprias, com pautas específicas. A creche, o posto de saúde, o ônibus e assim vai. Mas como a gente está falando de política, sempre existe o apadrinhamento, seja do governador, um padrinho bastante importante nesse tipo de pleito, seja de líderes nacionais. Os principais líderes, nesse caso mais amplo, são o ex-presidente Jair Bolsonaro, um político de extrema-direita que virou um vórtex da direita brasileira no geral, e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alinhado à esquerda. Um levantamento publicado no domingo pelo jornal Folha de São Paulo mostra que nas 103 maiores cidades do país, o número de candidatos a prefeito apoiados por Bolsonaro em vantagem nas pesquisas é maior do que aqueles apoiados por Lula. Essas são cidades com mais de 200 mil eleitores, onde pode ter segundo turno. Segundo as pesquisas que a Folha compilou, os nomes com apoio direto de Bolsonaro lideram em 23 grandes municípios. Em 11 deles estão na frente de forma isolada. Os nomes apoiados por Lula lideram em 16 dessas cidades maiores. Em 5 casos, a liderança é isolada. Essa vantagem bolsonarista se dá também nas capitais. A data da votação está se aproximando, mas sempre vale lembrar que pesquisa é retrato, não é oráculo. Então, o que a gente tem é um cenário, não um apontamento do que vai acontecer no domingo, seja outubro, no primeiro turno. E o balanço final das grandes cidades, onde houver segundo turno em 27 de outubro, pode ser bem diferente. De qualquer forma, existe aí uma potência bolsonarista aparecendo nas eleições municipais. O Bolsonaro, aliás, lançou um site para indicar quem apoia oficialmente nas eleições municipais de 2024. São 64 nomes de candidatos a prefeito e mais de 2.500 candidatos a vereador. E aí vem o que a gente poderia chamar de novidade nessa disputa atual, o empenho do ex-presidente que não se viu quando ele ocupava o comando do país, em 2020, nas eleições municipais passadas. E uma ligação maior com o Centrão, aquele grupo de políticos que, apesar do nome, é composto de partidos em sua maioria mais alinhados à direita. Um grupo de parlamentares do Congresso Nacional que costuma pressionar o presidente da República, independentemente de qual seja, para ter acesso privilegiado a verbas orçamentárias e cargos federais. Vamos nos preparar para o futuro. E o futuro começa nas eleições municipais. Esse que você ouviu foi o Bolsonaro num evento em Cuiabá, ainda lá em abril, esquentando os motores para as disputas locais de 2024. Ele estava ao lado do candidato do PL, o seu partido, na capital mato-grossense, o deputado federal Abílio Brunini. Brunini, que é um parlamentar de extrema-direita que gosta de ficar filmando as sessões da Câmara, assim como as reuniões de comissão. Ele está sempre criando tumulto. Existe uma lógica política na frase do Bolsonaro, segundo a qual o futuro está nas eleições municipais. Eleger prefeitos e vereadores dá uma base eleitoral para a disputa de 2 anos depois, especialmente nas votações para deputados estaduais e federais. Bolsonaro está inelegível, mas sonha com uma anistia, ou então na possibilidade de emplacar um aliado como candidato a presidente, alguém fiel a ele. Para o Bolsonaro, portanto, é importante avançar no controle de prefeituras. É por isso que ele vem se dedicando muito mais em 2024 do que em 2020, quando era presidente da República. Naquele ano, o desgaste com a pandemia de Covid-19 era grande. Ele apoiou oficialmente só 18 candidatos a prefeito, apoio que costumava dar em suas tradicionais lives. Desse total, apenas 5 nomes venceram. Vale lembrar que em 2020 o Bolsonaro nem partido tinha.
Eleito presidente pelo pequeno PSL, o político de extrema-direita fazia voo solo para reforçar a imagem que tentava vender de ser alguém anti-sistema, anti-establishment, anti-política. Quadro que mudou na sua tentativa de reeleição em 2022, quando se filiou ao PL de Valdemar Costa Neto, velha raposa da política, dirigente e ex-deputado que chegou a ser preso no escândalo do Mensalão, que estourou ainda lá no primeiro mandato de Lula. O Bolsonaro já foi de vários partidos, inclusive partidos do Centrão, como o PP, do presidente da Câmara Arthur Lira, o PTB, do Roberto Jefferson, outro envolvido no Mensalão. Mas ele nunca foi relevante dentro desses partidos quando era deputado federal. Atuava à margem do poder por falta de estofo político mesmo. Quando virou um fenômeno antissistema, na esteira das crises sequenciais do Brasil, a partir das manifestações de junho de 2013, da Lava Jato deflagrada no ano seguinte e da crise econômica do governo Dilma Rousseff, praticamente alugou um partido para disputar a eleição ao Planalto, o PSL, partido que logo abandonou. A chegada ao PL, portanto, não pode ser chamada de uma grande novidade. PL que também é centrão. A novidade é que essa chegada veio acompanhada de um acordo do Bolsonaro, então presidente, com os integrantes do Centrão. Esse acordo tinha, entre outras benesses, a autorização presidencial para que o grupo operasse o orçamento secreto a partir de 2020. O Congresso passou a controlar uma fatia maior das verbas federais. A chegada do Bolsonaro ao PL foi acompanhada da adesão de várias figuras da extrema-direita, como o deputado, o candidato em Cuiabá, o Brunini, e outras, como o deputado Nicolas Ferreira, de Minas. É um pessoal bolsonarista em todos os aspectos, que gosta de falar contra o comunismo, inventa fantasmas como a ideologia de gênero e está sempre em guerra cultural. Esse pessoal se juntou aos políticos tradicionais do Centrão, e o PL virou esse aglomerado heterodoxo, um aglomerado do qual Valdemar Costa Neto, presidente do partido, vem sabendo tirar proveito. O PL já obteve a maior bancada da Câmara dos Deputados em 2022, e agora quer expandir seus domínios nas eleições municipais. O Brasil é um país com muitos partidos e muitos deles fazem parte do Centrão. Além do PL, outras legendas do Centrão vêm despontando com nomes competitivos. Entre elas estão o União Brasil e o PSD de Gilberto Kassab. O PL, o União Brasil e o PSD são os partidos com mais candidatos entre os favoritos nas capitais. É a força do Centrão, cujos políticos são alinhados à direita e, depois de Bolsonaro, em alguns casos, passaram a escorregar para a extrema-direita. Bolsonaro, por exemplo, não está dando apoio oficial só para candidatos do PL, o seu partido. Em Porto Velho, o ex-presidente apoia a Mariana Carvalho, do União Brasil. Em Curitiba, está com Eduardo Pimentel, do PSD do Kassab. Em Porto Alegre, apoia a reeleição do prefeito do MDB, o Sebastião Melo, assim como em São Paulo, com o prefeito e também MDBista Ricardo Nunes. O caso paulistano, aliás, é paradigmático para a potência bolsonarista. O ex-presidente apoia a reeleição do Ricardo Nunes, mas é o Pablo Marçal, do PRTB, que fica com boa parte do eleitorado antissistema da extrema-direita. O Marçal, comumente, é apontado como um pós-bolsonarismo, ainda mais agressivo, mais digitalizado, mais imprevisível. Não é à toa que o auto-intitulado ex-coach incomoda a família do ex-presidente. Mas voltando ao Centrão, você pode se perguntar: o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, não é do mesmo PSD do Kassab e é aliado de Lula? Então o Centrão está dividido? Esperar a coesão da ciranda partidária nacional não é o mais indicado, mas sim, o Centrão não ficou totalmente bolsonarista depois do orçamento secreto. Até porque o dono da caneta agora é Lula. O Congresso ganhou grande autonomia na destinação de verbas públicas, inclusive depois do Supremo proibir o orçamento secreto. Mas mesmo assim, o governo federal tem poderes de influência nesse aspecto. E como a gente disse antes, eleições municipais têm toda a sua lógica própria. Não dá para explicar no atacado. De qualquer forma, tem assuntos nacionais impactando nessa aliança entre o bolsonarismo e o Centrão. Os aliados mais fiéis do ex-presidente estão cobrando, por exemplo, o PSD do Kassab, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo conduz os inquéritos que emparedam bolsonaristas, inclusive o próprio ex-presidente. Aí, os aliados do Bolsonaro foram para as redes fazer campanha contra os candidatos municipais do PSD do Kassab. O problema é que o partido tem mais de 800 alianças com o PL nessas disputas municipais. Aí, nesse caso, é bolsonarismo brigando com o Centrão. Dois grupos políticos que consideram estar no momento crucial para a disputa do poder central daqui a 2 anos, em 2026. Nas palavras de Fábio Weingarten, chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência do governo Bolsonaro,
A eleição de 6 de outubro de 2024 será um novo marco para a direita. A ver o que dizem as urnas. O Durma com Essa volta já. O ataque do grupo extremista Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023 está prestes a completar um ano. O episódio foi um gatilho que deflagrou uma nova guerra no Oriente Médio. Israel invadiu a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, mas outros atores geopolíticos da região também estão envolvidos no conflito. O Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto. Marcelo, quem são esses atores e qual a relação deles com o Hamas? Verdade. Trata-se do autodenominado Eixo de Resistência, que é uma aliança informal liderada pelo Irã e conta com a Síria, com o Hezbollah do Líbano, com os Houthis do Iêmen, com a Jihad Islâmica, que também é da Palestina, e milícias do Iraque e do Afeganistão. O núcleo dessa aliança é formada por Irã, Síria e Hezbollah, e eles atuam juntos desde meados dos anos 80. Os grupos que fazem parte dessa aliança surgiram a partir de críticas às realidades políticas dos seus países ou durante conflitos contra israelenses ou americanos. Com exceção do Hamas, que é uma organização islâmica sunita, todos são xiitas. Todos também tiveram a ajuda do Irã para surgir ou para se fortalecer. Enfim, o governo iraniano financia, fornece armamento e assessoria militar às organizações. Vale destacar que o eixo de resistência é fundamental para a estratégia de política externa iraniana. O país persa tem usado essa aliança como uma estratégia para a projeção de força e para manter o conflito palestino-israelense aceso, mas sem entrar diretamente nele. E Marcelo, Israel, por sua vez, vem recebendo suporte de outros países. Quem apoia direta e indiretamente as investidas israelenses? E o que os ataques das forças israelenses já causaram? O maior aliado de Israel são os Estados Unidos, que têm dado apoio militar e diplomático, mas diversos países ocidentais, como o Reino Unido, Alemanha e Itália, ainda mantêm algum nível de apoio ao Estado judeu. Alguns deles, como a Itália, por exemplo, parou de fornecer armamentos, mas não retirou o apoio. Todos, de alguma forma, têm tentado pressionar o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a interromper o conflito. O fato é que os apoios a Israel têm esmorecido desde os atentados do Hamas em 7 de outubro, sobretudo pela forma que Netanyahu tem conduzido a guerra na faixa de Gaza, com bombardeios indiscriminados em áreas civis, sabotagens aos acordos de cessar-fogo e também o pouco esforço para resgatar os reféns. Aliás, a questão de reféns também é um tema sensível dentro de Israel, causando sucessivos protestos. O atentado do Hamas deixou 1.200 mortos e fez cerca de 250 reféns. Destes, 105 foram libertados numa trégua no final de novembro de 2023. Posteriormente, o exército israelense conseguiu recuperar 40 corpos. Há cerca de 100 reféns sob o domínio do Hamas, mas não está claro quantos ainda estão vivos. Até hoje, mais de 41.500 palestinos morreram e cerca de 2.000 israelenses, sendo 1.200 durante o atentado que levou ao atual conflito. Ou seja, Netanyahu não conseguiu, até então, alcançar nenhum dos 3 objetivos de guerra: resgatar os reféns, exterminar o Hamas e tentar fazer de Gaza um lugar seguro. Porém, as forças de defesa israelenses conseguiram abalar as estruturas do Hamas, com dezenas de milhares de combatentes mortos, e também líderes importantes, entre eles o Mohammed Deif e o Marwan Issa, que eram comandante e vice do braço armado do Hamas, respectivamente, e Ismail Haniyeh, que era o líder do grupo e vivia no Catar. Ele foi morto no Irã em julho. Não está claro quem assumiu o comando do braço armado, mas Sinwar, que era chefe do Hamas em Gaza, tornou-se líder geral da organização palestina. Houve também diversas mortes de líderes do Hezbollah, especialmente nas recentes investidas de Israel sobre o território libanês. A principal delas é a de Hassan Nasrallah, que é o secretário-geral do grupo. Ele era uma das figuras mais influentes do Oriente Médio, e a organização libanesa deve anunciar em breve o substituto. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Da potência bolsonarista nas eleições municipais, às vésperas de um ano da guerra na faixa de Gaza, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Bruno Pimbatti. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã a gente volta. Até!